estava na obra de Deus sobre a vida dele. E aí, só para os irmãos entenderem, e todas as vezes a irmã Cristina sempre aparecia com hematoma na igreja. E ela era dirigente do ciclo de oração, e a festa dela foi naquele final de semana. Aí na quinta-feira ela pediu o microfone para contar um testemunho. Ela disse: irmãos, todo mundo conhece a minha história, sabe, a luta que eu venho passando. Não falou, a história dela. Ela disse: a luta que eu venho passando, e como eu amo congregar nessa igreja, e eu sei que aqui é uma igreja que Deus fala muito, e há 30 dias que eu entro nessa igreja para ouvir a voz de Deus. Eu sei que Deus fala, mas eu queria que Deus falasse comigo de uma forma diferente. E eu pedi para Deus há 30 dias, quer dizer, não todos os dias, todos os cultos em 30 dias, para Deus falar comigo. E parece que Deus se calou a forma que eu pedi para Ele falar. Embora aqui é uma igreja que Deus fala muito, revela muito. E sabe, irmãos, o congresso passou e Deus não falou da forma que eu pedi. E hoje eu entrei aqui e Deus falou comigo. Eu até pedi para o pastor Leandro para contar um testemunho. E eu queria contar para os irmãos. E a igreja, aleluia, glória a Deus, como Deus falou comigo. Ela disse: irmãos, os irmãos sabem, olha a história da irmã Cristina. Eu fui abusada pelo meu padrasto há mais de 5 anos, a minha infância inteira. 5 anos ele abusava sexualmente de mim. Eu fui rejeitada pela minha mãe, pelo meu pai. E aí então, depois de um tempo, a minha mãe pegou eu no orfanato e trouxe eu de volta. Pegou na casa de alguém, eu de volta. E aí então, que hoje eu estou casado com alguém. Olha a história dessa mulher. E ela disse assim: eu sou maltratada e tal. E sabe, eu sei que aqui é uma igreja que Deus fala muito, mas há 30 dias que eu entro aqui pedindo uma resposta de Deus. E quando eu entrei hoje aqui, Deus falou comigo da maneira que eu queria. Aí os irmãos, aleluia, glória a Deus. Ela disse: irmãos, sabe o que eu pedi para Deus? Deus, eu quero que tu fale comigo em profecia. Eu só quero que tu use alguém só para me dar um abraço. Há 30 dias, pastor Everaldo, que a irmã Cristina entrava na igreja só pedindo para Deus um abraço. Você já pensou nisso, irmão? Só um abraço que ela pedia. Ela não pedia para ser curada, ela não pedia nada. Ela disse: Deus, eu só quero um abraço. E eu disse: meu Deus, tem hora que a gente, é o que Isaías fala, sabe, a gente só honra com os lábios, mas o coração está tão longe. Salomão, ele não era psicólogo, mas ele era um grande sábio. Ele falou assim: de tudo que você vai guardar nessa vida, a gente vai guardar muita coisa, Tem coisas em papéis, que tem um valor emotivo muito forte, tem coisas de valores. Ele fala que a gente vai guardar muitas coisas, álbuns de foto, a gente vai guardar uma série de coisas. Mas ele disse: de tudo que você vai guardar, ele falou assim: guarda o teu coração. Eu pregava assim antigamente, eu falava assim: irmãos, Jesus não é açougueiro. Quem já não viu alguém pregar assim antigamente, Jesus não é açougueiro. Jesus não quer só o coração, Ele quer o teu corpo inteiro. Irmãos, hoje, nos dias atuais que a gente vive, a gente entende como é importante o nosso coração. Quando Salomão falou, ele não estava falando de cardíaco, aquilo que o colesterol afeta, a gordura do fígado, e afeta o coração, uma série de coisas, diabetes. Ele não está falando nada disso. Ele está falando de sentimentos, de emoções, de coisas que a gente toca no porão da vida. Sabe, eu tinha um amigo, o nome dele era Abner, na cidade do Governador Celso Ramos, que é da área do ensino, ouviu esse caso no ano passado. Sempre quando eu postava algo em redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, principalmente no WhatsApp, onde que a gente tem um acesso mais próximo às pessoas, eu postava algo e ele já falava: e aí, meu amigão? E aí, meu amigo? Era eu postar algo e o Abner: e aí, meu amigo? E aí, meu amigão? Aí um dia a Tânia disse lá em casa: parece que esse irmão quer falar contigo. Aí disse: Tânia, hoje não, hoje eu estou na correria, minha vida nem tá, Amanhã eu falo com ele. E aí, irmão, sempre isso. Ele sempre falando: e aí, meu amigão? E aí, houve uma ocasião, eu postei algo de manhã, umas 9 horas. Ele assim: aí, meu amigo, estou sabendo que tu vai vir na festa dos pescadores, tu vai pregar e tal. E de repente, assim: ei, meu amigo, irmão, 1h da tarde, postei algo. Ele disse: aí, meu amigo? E até ele disse: Leandro, olha, isso aqui é coisa de mulher que homem não vê. Lembra que eu falei aqui no começo? Ele disse: esse irmão quer falar contigo. Parece que ele está te chamando a atenção, parece uma criança que está chamando a atenção de um pai e de uma mãe.
que eu disse, tá, à noite eu falo com ele. Ele disse, mas por que não fala agora? Eu disse, não, à noite. Ele disse, mas por que agora? Agora tu está livre. Não, à noite eu falo com ele. E eu deixei para a noite, escute isso. Eu deixei para a noite. Irmão, 3 horas da tarde, o Abner, ele postou nas redes sociais dele, 3 horas da tarde exatamente, no Instagram, né? Instagram, nos stories. Ele botou assim, ó: hoje eu quero agradecer a Deus a arte de viver, porque viver é uma arte. Eu quero agradecer a minha família, a minha esposa, meus 2 filhinhos, a igreja, aos irmãos, aos amigos, aos colegas de trabalho. Ele era um grande professor. Ele disse aos colegas de trabalho, e começou a agradecer. Eu quero agradecer a Deus a arte de viver. E começou a se justificar e falou assim, ó: espero um dia que a verdade chega, e se chegar, quem sabe eu não estarei mais aqui. E falou mais algumas coisas e botou assim: a todos, até logo. Irmão, 3 horas da tarde, 5:30 da tarde, a mulher dele tinha a senha do Instagram dele. Ela postou nas redes sociais, nos stories, que o Abner havia se suicidado, se enforcado dentro de casa. Se você vê o Abner, irmão, ele era um rapaz alegre, pra frente. Ele pesava 180 quilos, ele fez aquela cirurgia, como é que é? Bariátrica. Ele emagreceu, ele estava alegre, ele estava pra frente, um mulher animado. Quem olhava para ele só via felicidade. Mas dentro dele tinha uma tristeza oculta, uma ansiedade oculta. E aí eu deixo contar algo para os irmãos. Sabe, irmão, a consciência, Fernando Pessoa disse que a maior cadeia que existe é o sentimento de culpa. Ela te aprisiona a um tempo, a uma pessoa, a uma época, que você não consegue só libertar dela. É só Deus no tempo. Quem já não viu isso? Que o tempo cura. Sabia que isso aí é fake? Tempo não cura ninguém. Sabia que Deus no tempo tem cura, porque Deus trabalha nas linhas da vida. Deus envia você a um lugar, a uma cidade. Deus envia pessoas. Esse culto aqui, Deus está trabalhando sobre nós. Eu vou contar algo meu dos irmãos. Já se passou um ano e meio vai fazer agora, que o meu amigo morreu. Sabe o que eu faço quando eu vou para o norte do estado? Quem conhece o governador Celso Ramos, hein? Quem conhece? É uma cidade, tem a praia lá que é bem famosa, Palmas. É ali do lado de Floripa, é 40 quilômetros. E quando eu passo na BR, é leitura automática. A minha mente trabalha assim, ó: por que eu não liguei para o Abner? Por que eu não atendi ele? Por que eu não parei para escutar ele? Irmãos, eu estou falando algo meu, eu não sei a família dele, mas eu pensei: por que eu não parei para ouvir ele? Por que eu não tirei um tempo para ouvir ele, para escutar ele? Sabe, tem um grupo técnico chamado CVV, Centro de Valorização da Vida. Esse grupo foi criado lá na Califórnia do Norte, no projeto do combate ao suicídio, no tal do Setembro Amarelo, uma campanha mundial. Todo mundo sabe da história, Mike Henry, o rapaz que se suicidou dentro do carro. Esse grupo fez um estudo técnico que a gente consegue salvar alguém, sabe como? Só ouvindo ela, só ouvindo. Você não precisa ter palavra rema, palavra profética, ser um psicólogo, um psiquiatra, um pastor, um teólogo, nada. Sabe, eles fizeram um estudo técnico que a gente consegue salvar alguém só ouvindo ela. Você já pensou nisso? Eu tenho um amigo, eu não vou falar aqui porque quem sabe alguém vai dizer: olha, amigo do rapaz lá. Mas tem um amigo meu, que ele é hoje no mundo, ele é um dos maiores youtubers do meio evangélico. Ele grava esses videozinhos, mensagem. Ele tem um instituto na cidade de Joinville. Olha que forte. E ele convidou pessoas voluntárias. Esse grupo de voluntários, eles ficam escutando só as pessoas. Eles estão salvando muita gente do suicídio. Eu estou falando algo forte, a gente não está percebendo isso. Se você nunca escutou um pastor, eu sou pastor mesmo, isso aqui não é distintivo de pregador. Eu sou pastor da convenção, eu já li a Bíblia 28 vezes, já me formei no IBAD, já fiz o refidim, já fiz o que tinha que estudar, e eu não tenho vergonha de falar. Eu sofri depressão quando eu perdi minha mãe, já contei isso aqui em Capinzal. Se eu contar para os irmãos que de vez em quando a depressão passa na porta do meu coração, vocês vão acreditar nisso? Mas pastor, lembra que antigamente, quando se falava em psicólogo, o que a gente dizia? Não, eu tenho Deus, não é psicólogo não.
Lembra quando se falava em psiquiatra? O que a gente dizia? Não estou louco, não estou louco. Hoje, meu irmão, isso era um tabu, e hoje isso aí está quebrando. Esse texto aqui é forte. Eu quero que você fale para alguém, aperta o cinto aí, vai, aperta o cinto. Essa história aqui não está falando que os coaches estão dizendo lá fora, que é superação, é uma palavra de autoestima. Aqui não está. O texto de Josué, capítulo 1, está falando de um luto, está falando de perda, não está falando nada de conquista, nada de vitória, nada de reviravolta, nada de superação, nada disso. Aqui está falando de um grande líder, que os rabinos de Israel chamam ele o homem da espada. Josué, meu irmão, ele tinha tanta habilidade. Josué, eu calculo que ele tinha uma captação sensorial igual de mulher. Homem é do visual e mulher do auditivo. Mas Josué tinha uma captação tão forte que houve uma ocasião na Bíblia que ele chegou para Moisés e disse: Moisés, não é que a tenda que está calma na tenda está agitada, quase 1000, né? Um exército gigante ali, muita gente. Ele disse: tem 2 homens pulando pelo lado da tenda, o que eu faço? Ele teve a percepção, ele não era frio, ele não estava tentando abafar a glória de Deus, mas ele disse: Senhor, o que eu faço? Moisés chama ele e disse: meu filho, o bom que não fosse só os 2, o bom é que todo Israel fosse cheio de Deus. Irmãos, ele tinha eu estava lendo um livro de história, o pai dele, um pai, né? Eu não sei se é a vida sofrida de antigamente, né? Os antigos sofreram muito, irmão. Os nossos avós sofreram muito. Se hoje você está aqui, hoje todo mundo tem celular, hoje tem adolescente que tem aquele celular, como é que é? O do conhecimento lá, maçã Apple, conhecimento, né? Do Steve Jobs aí, o iPhone. Meu Deus, irmãos, eu lembro que nós íamos no orelhão com fichinha, ficava lá encarando as pessoas. Lembra? Quem lembra o tempo do orelhão aí? A pessoa sai do orelhão, a gente vai fazer uma ligação. Para ligar para fora tinha que usar uma fichinha que era cara, chamada tal de DDD, né? Aquela fichinha. Aí botava ali e ficava ali, alô. Eu lembro que a minha mãe não sabia ler, meus irmãos. A minha mãe não sabia ler. E ela ganhava carta dos meus parentes, dos meus pais, que eram do Paraná, de Ponta Grossa. E a minha mãe chorava. Eu disse: mãe, por que a senhora está chorando? Ela nem sabia ler. Ela disse: não, minha filha, eu nem sei. Mas escreveram tanta coisa aqui que eu estou emocionada. Mas tinha uma alegria nisso. Quem lembra que quando a gente ia revelar uma foto, o que a gente fazia? Tinha foto de 12 poses, de 24. A gente tinha que abrir no escuro, botar naquele tubinho preto, mandar no laboratório fotográfico. Quem lembra disso? Levanta a mão aí. Aqui fica ninguém. Aí tinha no laboratório, mandava revelar. Depois de 4 dias, ia lá pegar, tirar o foto, a gente ia foto.
No outro dia, que era a noite do jantar, lembra da história? Já era o segundo jantar. O rei pegou e falou assim: ei, rainha, pede-me o que tu queres, e darei até metade do reinado. O rei não sabia, ele estava casado com uma mulher judia, e o próprio pai adotivo dela, que eu acho que é o primo, né? Falou para não contar para ela, para onde era, para ela contar para ninguém, para onde ela ia, que ela era judia. Ela guardou em segredo. E lembra que quando o pai pediu ajuda para ela, o que ele falou? Ele disse: rainha, clama a Deus por nós. Se tu não clamar, toda a casa de teu pai vai perecer. Aí o que ela diz? Aí o que ele diz para Esther? Esther, quem sabe não foi por este tempo, por este propósito, que Deus te fez chegar, rainha da Pérsia. Aí ela caiu a ficha, ela disse: meu Deus, é verdade. Eu vou usar uma linguagem hoje, tá? Deus tem uma missão aqui. Há um projeto de Deus aqui, meu irmão. Isso aqui é tremendo. Só um pouquinho de grave aqui. E de repente a Esther disse: pai, jejue pelo lado de fora, que a gente vai jejuar pelo lado de dentro. Daqui a 3 dias eu vou arriscar minha vida para entrar na presença do rei. E lembra o que diz o texto aqui? No segunda janta, o rei estendeu o cetro e disse: rainha, pede o que tu queres, e darei até metade do meu reinado. Ela disse: rei, o meu amor, meu marido, eu não quero nada. Eu só quero te dizer algo. Eu sou judia. O meu povo está prestes a morrer pela mão de Amã. E ele, quando ela contou a identidade, o rei ficou impressionado. Quem sabe havia uma decepção, mas ela lembrou da palavra do pai dela. Ei, você que está me ouvindo, você que é adolescente, você que é filho, a gente tem uma mania de dizer, até você que é casado, que tem a mãe viva, você que é casado, que tem filho, que tem neto, escute o Leandro aqui. Você diz: ah, Leandro, minha mãe não entende nada, minha mãe tem 90 anos, 70 anos, não entende nada. Não, pode não entender de nada de rede social, mas mãe, a psicologia fala que mãe tem um tipo de Deus na mãe. Mãe sente coisas que a gente nunca vai entender. Você pode estar aqui, eu vou sabe? Ela liga lá no Maranhão. Lá, meu filho está tudo bem, até parece que está complicado. Você está entendendo isso? É um instinto de Deus. Por isso que eu amo a igreja, porque Deus deu pastores que são verdadeiros pais da nossa vida. Deus deu líderes como a irmã Rose, os irmãos, que são verdadeiros pais da nossa vida, que nos curam, que nos libertam através de palavras. Eu estou falando algo forte aqui de Deus. Você está entendendo isso? Aí o Josué, né, vou pregando até onde que dá. Quem está gostando dele, levanta a mão. Para quem prega lá no livro. Aí de repente Moisés disse: seu Josué, vai lá e contra os amalequitas e acaba com tudo. Ele disse: pastor, o senhor não vai não? Ele disse: não, eu vou estar no cume do monte e a espada de Deus vai estar em minhas mãos. Um livro que eu li de história, tem um historiador chamado Tacipo, contemporâneo de Flávio José. Ele dizia que Num era um pai fechado, um pai isolado, um pai que não brincava, que não dialogava. Cada pai tem a sua característica, né? Tanto pai como mãe, né? E Josué, ele criou em Moisés um pai, um amigo, um pedagogo, um pastor, um líder. O negócio era tão forte, irmão, que não tinha poder, não tinha unção, nada. A Bíblia diz que contra os amalequitas, Moisés erguia as mãos e Josué vencia na batalha. Ele abaixava as mãos, Josué perdia. Arão olhou para Ur e disse: Ur, olha que interessante. Moisés ergue as mãos no cume do monte, Josué lá embaixo com Israel vence na batalha. Ele abaixa as mãos, Josué perde. O que tu acha? Seguro de um lado que eu seguro de outro. Enquanto a mão de Moisés estiver erguida, Josué vai vencer na batalha. Lembra da história? Não deu outro.
Sabe o que é isso? Não tinha poder, não era nada de unção. Era um homem de idade, com experiência com Deus, que criou uma pedagogia tão grande, né? Passou um ensinamento tão forte para Josué, que ele virou o espelho de Josué. E o Josué se espelhava nele. E ele pensava assim: eu vou desistir, eu vou parar. Mas de repente ele olhava lá para o cume do monte. Estava Moisés cansado, as mãos dele eram pesadas, mas Josué segurando do lado, Arão de um lado, Ur de outro, dizendo assim para ele, passando uma mensagem: não desista, não desista, não desista, a gente está acreditando em ti. Quem lembra da história daquele pedreiro que trabalhava numa construtora? A história diz que ele começou como servente e virou um pedreiro, o mestre de obra, o encarregado daquela construtora. Olha que forte isso. E aí, a história diz que faltava 30 dias, um mês, para este homem se aposentar. E a história diz que chegou o dono da construtora, né, numa sexta-feira, dia de pagamento, e chegou assim no meio dos funcionários assim, e disse assim: estou sabendo que eu estou prestes a perder meu melhor funcionário. Ele disse: opa, que isso? Bondade sua. Ele disse: só para você entender, essa construtora era do pai. O pai entendia de construção civil, desde o material até a mão de obra. Aí o pai morreu, o filho assumiu. O filho entendia do jurídico, do burocrático, ele não entendia nada de mão de obra, entendeu? Nada de construção civil. Mas ele assumiu a empresa, aí começou a liderar. E aí o filho, né, que o pai havia morrido, aí o filho disse assim: meu saudoso pai que dizia que o senhor é um bom funcionário, não é à toa que o senhor está desde o começo da empresa até hoje. E agora estou sabendo que falta 30 dias para o senhor se aposentar. Ele pegou e disse: não vejo a hora de me aposentar, curtir meu sítio, vou usar uma linguagem de vocês, tá? Ir lá para o interior, ir aqui em Zortéia, né, curtir meu terreninho, né, cuidar dos porcos, né, o gado que eu tenho ali. E de repente ele pegou e disse assim, o dono da construtora: posso te fazer um pedido? Ele disse assim: o que o senhor quiser. Depois do elogio desse, olha, eu estou aí. Ele disse assim: eu queria que tu construísse uma casa para mim, de aproximadamente assim uns 200 metros quadrados, uma casa de alto padrão. Fica tranquilo, não te apavora. Tu sabe que a construção civil hoje está moderna, tem muito equipamento moderno. E outra coisa, eu vou te dar uma equipe boa, tu vai escolher para trabalhar contigo nessa casa. Ele disse: poxa, patrão, o senhor não gosta de mim. Se o senhor gostasse, o senhor não ia mandar eu construir essa casa faltando 30 dias para mim se aposentar. Ele disse: não, é por gostar que eu estou pedindo para te construir essa casa. Ele disse assim: outra coisa, como eu não entendo nada de construção civil, eu vou te dar autonomia para desde o fundamento até o acabamento tu comprar tudo e fazer tudo. Ele disse: tá bom, patrão. Como é que aquela linguagem na igreja é fariseu, né? Bem fariseu. Pode deixar que eu vou caprichar. Uma linguagem do mundo, bem mentiroso, né? Vou caprichar. O patrão disse: tá bom, eu deixo nas tuas mãos. O patrão se ausentou. Diz a história que ele chegou no meio da equipe dele e disse assim: ei, quer saber o negócio? Eu vou avacalhar nessa casa. Onde é que já se viu 30 dias para mim me aposentar? Ele manda eu construir uma casa de alto padrão. O pai dele gostava de mim. Se o pai dele estivesse vivo, hoje eu já estaria até aposentado. Mas como é ele, né? Eu tenho que trabalhar até os últimos minutos. Mas eu vou avacalhar nessa casa. Aí, irmão, diz a história que em 30 dias ele constrói a casa, pastor Viraldo, irmãos. E aí ele chamou o patrão e disse: patrão, olha aí a casa, está aí. O patrão olhou e disse: nossa, que casa linda, ficou bonita, né? Ele bem mentiroso, bem fariseu: patrão, não é porque eu construí, mas realmente a casa ficou linda. O patrão olhou assim: tu moraria nessa casa? Ele disse: eu? Qualquer um. É o sonho de todo homem morar numa casa dessa, uma casa linda dessa, de alto padrão. Deve ter gente da construção civil aí, né? Esse de alto padrão, quem vai morar aí vai amar essa casa.
O patrão olhou para ele e disse assim: tu gostou mesmo da casa? Ele disse: patrão, eu gostei, mas não estou entendendo. O patrão pegou, olhou e disse assim para ele: tu gostou mesmo da casa? Ele disse: gostei, patrão, caprichei, fiz tudo do bom e do melhor. Bem mentiroso, não, avacalhou na casa, tudo de péssima qualidade. O patrão olhou para ele e disse: tu gostou mesmo? Gostei, patrão, a casa ficou linda. Não é porque foi a última obra que eu construí, mas realmente eu gostei, a casa ficou linda. Quem vai morar aí, meu Deus, vai amar. O patrão olhou para ele e disse: então tá bom, faça de conta que isso aqui é uma chave. O patrão olhou para ele e disse assim: então tá bom, então pega aqui as chaves da casa. Para que, patrão? Essa casa é para ti. Mas, patrão, entendeu a história? Por que o senhor não falou que a casa que eu estava construindo era para mim? É que eu queria te fazer uma surpresa. Irmão, levanta a mão, pega essa palavra. Você está construindo o teu futuro. Deus está te dizendo: faz o teu melhor, dá a tua excelência, dá a tua excelência. O que eu estou vendo aqui hoje, meu Rose, é a excelência de Deus. Deus está te dizendo essa noite aqui: dá a tua excelência, Leandro. Eu estou cansado, dá o teu melhor. Leandro, mas eu já perdoei, perdoa de volta. Leandro, mas eu já fiz tudo, faz tudo de volta. Deus está te dizendo: você está construindo o teu futuro. Mas, Leandro, eu não sei nem por onde começar. Só um pouquinho de grave aqui. Leandro, eu não sei nem por onde começar. O Espírito Santo te conduz, o Espírito Santo de Deus te guia. Moisés mandou 12 homens, aqui eu encerro, eu já estou ficando sem voz. Ele mandou 12 homens espiar a terra. Irmãos, lembra da história? Quando ele manda 12, depois isso, né? 12 homens espiar a terra. Depois de uns 30 dias, os 10, né? Chegaram no acampamento, aproveitaram que o patrão não estava e disse assim: ei, quer saber do negócio? Aproveitar que Moisés não está. Posso usar uma linguagem justa? Vamos aproveitar que ele está na convenção. Deixa eu dizer algo. Ei, a terra que mandou espiar tem gigantes, tem homens de Anarques. Nós era para eles como que gafanhoto. Ele queria nos engolir vivo. Olha, eu acho que a gente não vai conseguir entrar na terra. Irmãos, o povo chegou a tal ponto de botar Moisés na parede. Chega Josué e Caleb, bota o rosto em terra e diz: pessoal, olha, o que os nossos amigos falaram realmente é verdade, mas tem um porém. Se o Senhor se agradar de nós, o Senhor vai nos introduzir dentro da terra. Subamos animosamente. Sabe o que ele quis dizer? Arranca a força da onde não tem, a alegria da onde não tem. Posso dizer um negócio? Ah, eu vou na igreja quando eu quero. Não, eu faço a obra de Deus quando eu tiver tempo. Sabe, eu vou ajudar alguém quando eu estiver bem. Sabe, é o que eu falei aqui de mim. Eu não contei testemunho de ninguém, eu contei de mim. Eu deixei para amanhã e perdi o meu melhor amigo. Isso que eu dizia que ele é o meu melhor amigo. Deus está dizendo para você aqui essa noite: você já disse para o teu pai que ama ele? Você já deu um abraço na tua mãe? Você já abraçou a tua mulher? Você já abraçou o teu marido? Você já ligou para alguém? Você já fez algo hoje aqui? Eu estou falando algo de Deus aqui essa noite. Você já quebrou barreiras da tua vida? Oh, meu Deus do céu. Ora macante, ora marraça, calamachanda, ora machuri, micalamachuria. Foi eu que te trouxe hoje aqui. Fui eu que te botei dentro daquele carro. Remate o que ela merece. Queria eu falar contigo. Remate o como merece. Conheço eu as tuas lutas e as tuas crises. Remate o. São por coisas que estão dentro de ti. Tu sabes. Calabachúria. Porquanto sei o quanto para ti é difícil perdoar. Mas te digo, perdoa, Ramase Kobachanda, porque vou eu fazer coisas novas na tua vida. E esse perdão faz parte do meu plano, do meu processo de cura na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos.
justo neste lugar. Levanta a mão por 10 segundos. Levanta. Diga a Deus, eu estou aqui. Diga algo para Deus. Josué disse assim, e aqui eu encerro: se o Senhor se agradar de nós, o Senhor vai nos introduzir dentro da terra. Deus chama Moisés e disse: Moisés, vem aqui. Esse povo é muito murmurador, esse povo é reclamador, esse povo não vai entrar na terra. Aí encoraja Josué, tu também não vai. Encoraja Josué, filho de Nun, porque ele, a descendência dele, Caleb, vai entrar nessa terra. Lembra da história? Josué tinha aquela mentalidade assim, ó, igual a do Leandro. Há 13 não, né, meu irmão? Para não falar 13. Há 14 anos atrás. Minha mãe não vai morrer. Meu pai vai durar para sempre. Sabe o que eu fiz, irmãos? Quando Moisés morreu, partiu, né, do Senhor, Deus guardou o nascimento e guardou após a morte. O que Josué fez? Ele se trancou dentro de uma tenda. Olha que pleno. Isso aqui é muito forte. Quem lembra onde é que Elias parou numa depressão? Dentro de uma caverna. Quem lembra de Jonas com crise de ansiedade, enfrentando medo? Aonde que ele parou? No porão de um navio. Quem lembra de Davi quando corria de Saul? Aonde que ele parou? Numa caverna de Adulão, dentro de uma mata, cheio de desejo. Estava até com desejo de tomar água da cisterna de Belém. Você está entendendo o que o Leandro está falando? Hoje não existe nada dessa natureza. Sabe onde que a gente se perde, irmã Rose? Dentro de nós. Fernando Pessoa disse que é possível a gente morrer asfixiado pelas próprias palavras que não disse. Eu estou pregando para alguém aqui uma mensagem profunda. Deus está te chamando a um outro estágio. Eu estava vindo para cá e eu disse, até liguei para a Telecintana, Deus me deu uma mensagem. E eu tudo escrevendo, eu disse, eu estou sem voz. Ela disse, toma mais remédio. Eu disse, eu vou pregar até quando a minha voz aguentar. Eu creio que amanhã minha voz vai estar boa, meu irmão, vai ser algo extraordinário. Mas eu estou pregando uma cirurgia aqui hoje. Você aqui hoje, na Vila 7, na Vila 7. Oh meu Deus. Deus me disse que esse culto aqui seria uma sala de cirurgia. Eu vim de Floripa para te dizer esta palavra: não morra antes do tempo. Fala para quem está ao seu lado, não morra. Mas fala com vida. Fala assim, não morra antes do tempo. Leandro, é possível isso? A psicologia fala de morte súbita. Tem pessoa perdendo o sentido da vida. É bem fácil chegar para o adolescente, né? Quem sabe algum adolescente escuta isso. Ô meu filho, tu nem trabalha, tu nem tem conta. Como é que tu tem ansiedade? Irmão, é possível uma mulher gerar 9 meses um filho, gerando alegria para ela e para o marido dela. E após o parto, não é nem dias, horas depois, enfrentar uma depressão pós-parto. Hoje a psicologia fala que é possível, irmão, até animal, né? Ainda bem. Não tem crente aqui, eu não tenho nenhum gato e nem cachorro. Mas tem gente que fala, irmão, tem gente amando mais o cachorro, mais o gato do que o ser humano. Sabia que tem gato que tem ansiedade? Sabia que tem cachorro que tem ansiedade? Eu estou falando algo forte. O ser humano, meu irmão, e tanto o ser humano como o animal. Nós não estamos percebendo, a gente está adoecendo. Quer ver o ser humano que é um ser racional? Eu estou falando algo de Deus aqui. Esquece a tua profissão, esquece o teu canudo, o teu mestrado, esquece a tua faculdade, o teu nome. Ei, meu irmão, Deus te trouxe aqui para te dizer: a minha voz vai acalmar coisas dentro de ti. A minha voz vai acalmar guerras dentro de ti. Um dia eu estava em casa, quando eu vi aparecendo sobre o rosto da minha filha, Sara, ela tem 16 anos. Umas alergias, eu disse, o que é isso? O rosto dela, aqui, parece que o rosto dela está manchado. Ela disse, não sei, foi de uns dias para cá. Eu disse, isso daí é crise de ansiedade. Ela está entrando numa crise de ansiedade. E eu disse, então, começa a conversar mais com ela, mulher, começa a conversar mais com ela.
E ela começou a conversar. E de repente, irmãos, nós entramos num propósito de oração. A igreja não espiritualiza, mas a igreja entende que existe um remédio chamado oração. A oração acalma. A oração é o maior antibiótico. A oração, meu irmão, é o maior rivotril divino que existe. Levanta a mão, levanta a mão. Segure a mão no alto, segure a mão no alto. Josué dentro de uma tenda, segura a mão lá no alto, fecha os olhos. Dentro de uma tenda, dias trancado, o povo lá fora, cadê Moisés, cadê Josué? E de repente Deus disse: meu filho, Moisés morreu, se levanta agora, sai do luto, sai dessa mesmice, sai dessa rotina, sai dessa vida material, essa vida de consumismo. Ei, há um povo lá fora te esperando. Há um povo que precisa conquistar a terra. Levanta a mão e fecha os olhos. Deus está me dando essa voz para me pregar até agora. Ei, a tua casa precisa de ti. A tua esposa precisa de ti. O teu marido precisa de ti. Os teus filhos precisam de ti. Ei, o teu pastor precisa de ti. A tua professora precisa de ti. O teu patrão precisa de ti. Deus está dizendo esta noite aqui: renasce como a cheia, mais grave. Oh meu Deus, Deus está te dizendo essa noite: fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi. Calabachúria, não era nem para te estar vivo, mas eu te dei anos de vida. Ei, Calabachúria, essa diabetes já era para ter te levado há muito tempo, mas eu acrescentei os teus anos de vida. Ei, Calabachanda, Rabachúria, eu conheço as tuas crises, eu sei dos teus medos. Ei, Calabachúria, porquanto o meu adversário enviou pessoas como seta para entristecer o teu coração, mas hoje eu te alegro, mas hoje eu te fortaleço, eu te boto de pé de volta. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Pai, eu te peço um sinal aqui, Deus. Onde tiver uma mão levantada, onde tiver alguém que entrou em luto dentro de si, luto no chamado, luto no casamento, luto na adolescência, perdeu o sentido, o comando da vida, perdeu o norte, Deus, por hater que roubaram a sua força, como ministro do Evangelho, como autoridade que é me for togada, Pai. Levanta a mão e fecha os olhos. Eu te peço um sinal aqui no Vila 7, Deus, mesmo sem voz eu estou pregando. Onde tiver uma mão levantada, Deus, essa palavra foi tu que me deu e eu sei que foi. Derrama um sinal da tua presença aqui agora. Derrama tanta alegria no coração dessa criança, desse adolescente, deste homem, desta mulher, deste pai, desse avô, desse sogro agora, em nome de Jesus. Onde tiver alguém batizado com o Espírito Santo, que a nuvem da tua glória invade a Vila 7 aqui agora. Rabachanda, Rabachúria, Becalasse, Comachanda, Belábia, fora como Deus, eu te peço um sinal. Devolve a vida de volta. Devolve o prazer do chamado, o prazer da igreja, o prazer de estar nos cultos, o prazer de semear, de se doar ao teu reino. Fecha os olhos, meu Deus, chega lá na chama aí. Leandro, a gente está casado, mas a gente não sente mais nada pelo outro. Deus devolve vida de volta. Deus devolve vida de volta. Pastor, relaxando, relaxando. Pastor, salve na igreja, mas eu não estou sentindo nada. Deus renova as tuas forças. Recebe algo da parte de Deus aí, levanta a mão, Pai. Vou fazer algo de Deus aqui, sentado, com os olhos fechados.
10 segundos não é nada. Põe a mão no ombro de quem está do lado. Põe, pastor Geraldo. Põe, irmão Rose. Põe, pastor. Põe. Oi, calabachúria. Põe a mão no ombro de alguém. Abençoe essa pessoa. Abençoe, vai. 15 segundos, vai. Ministra algo. Olha lá na porta. Deus está usando as pessoas. Lavar isso. Orabachanda, arabachúria, calabasta. Orabacante, orabacanto, orabachanda, orabacante. Orabachanda, arabachúria, calabaia. Orabachanda, lasse, calabaia. Toda seta que tem inflamado através de redes sociais, de fofoca, de mentira, de calúnia, a ordem cai por terra, calachada, calasse, calabachanda. Recebe o toque do Espírito Santo, recebe o toque do Espírito Santo, recebe o toque do Espírito Santo. Oracanda, arabachura, o Espírito Santo de Deus está te dizendo: fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi. Meu Deus, isso daqui não é palavra, isso aqui é uma revelação. Você entrou aqui se sentindo sozinho, rodeado de um monte de gente. Quem sabe eu estou pregando até para pastor aqui, até para obreiro. Leandro, não é a falta de amizade, é a insegurança dentro de mim. Quem promete, vou até tomar água aqui, pastor. Glória a Deus. Ô Rosa, como eu queria tacar a voz boa aqui. Glória a Deus. Eu tenho um grupo no meu celular que não tem nem senha para quem quer ver no final. Glória a Deus. O nome do grupo é Amigos do Leandro. Só para a Tânia não ficar fungulhando, não tem nada a ver com amigos. Ninguém vai se escandalizar aqui. É um grupo. Ninguém. Fala para quem está falando assim, não se escandaliza. Fala para quem. Tem aproximadamente aqui umas 71 pessoas. Tem pastores presidentes, tem padre, tem médico, tem professor de teologia do IBAD, tem gente forte aqui, irmão, que sabe o que está acontecendo? Se desviou, parou de tudo. Pessoas em depressão, pastor. Tem 4 médicos aqui atuando nesse grupo, ajudando eles, ouvindo eles. Tem gente que surtou na vida, tem gente que perdeu tudo na vida. Sabe, Jesus é o maior dos psicólogos, Ele é o médico dos médicos. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Glória a Deus. Deus está te dizendo: você vai para casa, você vai comer e você vai acordar amanhã uma nova pessoa. Levanta a mão, fecha os olhos, meu tempo acabou. Levanta a mão. Pai, Glória a Deus. eu sei que a palavra foi tua. Onde tiver uma mão levantada, Pai, como prova que é tu que está nessa palavra, eu sei que é. Derrama o sinal da tua presença aqui agora. Derrama a alegria da salvação aqui agora. Renova desde os adolescentes até os obreiros. Sopra vento do Espírito dentro dessa casa agora. Onde tiver alguém ligado em ti, se essa palavra foi tu que deu, se essa língua estranha for verdadeira, Deus, se for falsificada, não deixa nem dar aleluia, nem falar em línguas estranhas. Mas eu sei que é verdadeira. Derrama o sinal da tua presença agora. Recebe Deus lá da porta até esse altar. Algo da parte de Deus em nome de Jesus. Recebe o toque do Espírito Santo. Recebe o toque do Espírito Santo. Recebe a alegria do Espírito Santo. Recebe saúde do Espírito Santo. Recebe